E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o final da Fórmula 1 lá em Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E sim, é mais um podcast, porque nós já fizemos o da Stock Car e agora o da Fórmula 1. Exatamente, chegará um dia em que vamos cobrir 30 categorias e teremos que fazer 30 podcasts para vocês por final de semana. Então, praticamente vamos ter que assistir corrida, gravar, assistir corrida, gravar. Bom, enquanto que nós chegamos lá, lembre-se de acompanhar a gente pelo canal do YouTube com as lives de terça e quinta-feira às 19h30 e também de nos apoiar lá no Apoia-se, no financiamento coletivo e contínuo eu ia falar do Palmeiras, na verdade do Boletim do Paddock. Palmeiras não tá precisando dessa ajuda não, mas se quiserem ajudar no BP, a gente vai ficar muito feliz. Então vocês também podem conferir essa campanha, como o Rumi falou, e acompanhem lá, dá o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, que já passou dos 1000 inscritos, mas nós gostaríamos de ter vocês por lá. Exatamente, porque não basta a gente ter 1000 inscritos se vocês também não comparecerem, não participarem com a gente lá, conversando conosco nas nossas lives. A gente até gosta bastante de fazer live, porque a gente tem a chance de conversar com todos vocês, papear durante a nossa transmissão. Bom, Débora, chegamos ao final da temporada 2020 da Fórmula 1. Até ontem à noite, quando terminou a temporada em si, o pessoal ficou relembrando, né? Pô, lá em março a gente teve a temporada cancelada. Na verdade, ela não foi cancelada de uma vez, né? Ela foi cancelada aos poucos, até que chegou um momento que a Fórmula 1 decidiu cancelar de vez. Foi mais ou menos naquela época que a Itália estava num momento muito difícil, as equipes começaram a ajudar, a auxiliar os países em que elas estão residindo com a fabricação de respiradores, mas só que chegou um momento que a gente não acreditava, né, que ia ter uma Fórmula 1 em 2020. Realmente, Romis, teve um período ali do começo do ano, acho que é a primeira corrida, né, que o pessoal já tava lá, já tinha todo mundo se mobilizado para ir pra Austrália e no final das contas os carros nem entraram na pista, porque ali já começou a aparecer os primeiros contatos, né, e contágios com o Covid, e aí aquela corrida foi cancelada e depois, como você falou, foi uma sucessão de provas canceladas, e aí chegou um momento que a gente realmente achava que não ia acontecer. E mesmo quando a Fórmula 1 começou a divulgar o calendário, né, primeiro com 8 etapas e depois foi adicionando as outras corridas, parecia que no máximo eles conseguiriam fazer 10 provas nesse ano, né, não conseguiriam avançar muito. E depois eles foram, né, se manejando, fazendo as adaptações necessárias para poder realizar a temporada, e no final das contas a gente teve 17 corridas, mesmo com um final assim um pouco mais turbulento, porque a segunda onda voltou a acontecer em alguns países em que a Fórmula 1 passou ou ia passar, mas a temporada terminou, né? Eu acho que, assim, só para poder complementar, a gente teve uma temporada muito boa e o GP de Abu Dhabi foi meio que um balde de água fria, né? 2020 não agiu ali em Abu Dhabi. Exatamente. 2020 não merecia uma final como foi, depois de todo o empenho, todo o trabalho que foi realizado para levar a Fórmula 1 adiante, né, durante a temporada 2020. Ela não merecia ter tido uma corrida tão apática, tão chata, realmente foi uma corrida chata. A gente não teve nenhum momento ali que realmente pudesse ter uma melhor. Parece que até o safety car veio no momento que não deveria, né? O safety car virtual, na verdade, veio no momento que não deveria, porque acabou alterando em zero o destino que a corrida tinha. Eu acho que esse safety car, assim, primeiro foi o virtual, depois eles colocaram o carro de segurança mesmo na pista, mas foi com 10 voltas da corrida, não tinha muito o que fazer, e depois analisando ali as paradas, né, que é aquela folhinha que a Pirelli acaba liberando de como foi realizadas as paradas, não teve, assim, nada tão extraordinário, porque é uma pista que não é abrasiva, então não consome tantos pneus, não tem tantas forças agindo, as curvas são meio... não Como desenvolve. é que são as curvas? Tá. Entendeu? É meio... E dessa forma, não tinha mesmo como fazer uma corrida mais interessante. Vários pilotos pararam ali na volta 10. A gente teve uma estratégia diferente que foi a utilizada pelo Ricardo, Vettel, o Leclerc, e que seria também adotada pelo Sérgio Pérez, mas ele acabou abandonando a prova, né?
E esses pilotos, assim, tipo, o melhor mesmo que se saiu com essa estratégia foi o Ricciardo, que ele conseguiu dar várias voltas com pneu duro até fazer a parada e passar para os médios, né? Que ele teve aquela disputa que nem foi tão disputa assim com a McLaren, porque ele ia perder a posição para a McLaren com aquela parada e aquilo ali também já ficou definido, mas foi bom pro Ricciardo, né? Que a classificação dele não tinha sido tão interessante assim. Mas, tipo, Vettel, Leclerc, que a gente viu que até tinha tido uma corrida um pouco melhor, o resultado deles não surtiu efeito nenhum com esse safety car. Não, e um que não sentiu efeito nenhum de nada que aconteceu na corrida foi o Verstappen. Porque o Verstappen, a dupla da Red Bull já havia liderado um treino livre, né, Débora? E eles vieram forte nesse final de semana, mas só que não foi porque tiveram uma senhora de uma evolução no final da temporada. Foi simplesmente um estrondo, uma tempestade perfeita a favor da Red Bull. Não, é que os motores Mercedes, a gente via que vinha sofrendo falhas no final da temporada. O Toto Wolff até em entrevista ele falou que, olha, os carros atingiu defeitos numa quilometragem baixa que a gente não queria. Ou seja, era hipoteticamente, os carros começaram a apresentar falhas acima de 1.000 km, estava com 800 km já estava começando a apresentar essas falhas que era de 1.000. Então estava sendo muito antecipada essas quebras. E isso fez com que os dois carros da Mercedes andassem com meio que um freio de mão puxado. Então não foi um reflexo de que o Bottas é ruim, o Hamilton estava mal por causa da doença e o Verstappen se sobressaiu sobre eles porque ele é foda pra caramba. Não, ele é foda pra caramba, mas os carros da Mercedes estavam, assim, frangalhos já. É que teve uma disparidade, né, entre os dois carros, assim, tipo, o Verstappen terminou a corrida com mais de 15 segundos de vantagem pro Bottas. Numa condição normal, provavelmente isso não aconteceria. Se fosse o Hamilton, era 15 segundos também, né, ou mais. Mas, né... Tratando do Bottas, é ter vantagem em 15 segundos pro Verstappen. Mas em condições, assim, a gente vê geralmente o contrário, né? É o Hamilton terminando com 15, 20 segundos à frente da Red Bull, né? Então não é tanto esse papel que acaba acontecendo esse cenário de Abu Dhabi. Mas... eu acho que foi um momento, assim, que a gente olhando para dentro do grid ali, o pessoal que estavam com dificuldade, a gente viu realmente as equipes fazendo troca de componentes do motor para poder aguentar essa corrida, tanto que a gente teve o Pérez, que é um piloto com motor Mercedes, precisando fazer a troca. O motor dele já era para poder ter dado problema ali em Sakir, que depois eles informaram isso, né, em Sakir. O Pérez correu já com, assim, vários problemas e ele só venceu essa corrida porque ele tinha que vencer mesmo. Porque era muito provável também que ele poderia apresentar um problema no final da prova. Então eles tentaram até reduzir um pouco do desempenho do Pérez na pista para que ele conseguisse terminar aquela corrida. Aí a gente teve nessa prova em Abu Dhabi que, enfim, eles resolveram fazer a troca dos componentes do motor do Sérgio Pérez para que ele aguentasse até o final da prova. Depois a gente viu que não adiantou de porcaria nenhuma porque o motor abriu o bico do mesmo jeito. É que eu acho que eles fizeram assim. Vamos tirar as peças ruins, colocaram na caixa azul. Aí trocaram de mecânico. Onde estão as peças boas? Na caixa azul. E coloca no carro do Pérez. Foi isso. Tipo, parecia foi bonito muito... à toa. Não, sabe o que parecia? Sabe os mecânicos do episódio do Chaves, que eles vão consertar o carro do Seu Barriga, que é uma Brasília? Eu acho sensacional. Quando eu era criança eu ficava, nossa, o Chaves é no Brasil. Por quê? Tem uma Brasília no Chaves. Não, não era. Mas era aquilo. Tipo, foi seu Madruga fazendo o conserto do carro do Chaves, não, do Checo. Até próximo, né? Checo, Chaves. Mas enfim, esse era o meu paralelo a colocar. Interessante. Enfim, e pro Magnussen, você tem alguma teoria que trocaram também os componentes do carro dele, ou... Magnussen trocaram o cérebro dele quando era criança. Tadinho do Magnussen. Mas enfim... Não, tadinho, tô com dó dele. Tá desempregado, ele vai pra Innsbruck. Tá bom. E o Magnussen também teve essa troca dos componentes lá do carro dele, também foi punido. Então, assim, a gente já chega sempre em Abu Dhabi com tudo muito crítico, né? Com as trocas e limites. Com a gente criticando Abu Dhabi, com tudo crítico. Tudo crítico. Abu Dhabi não consegue se salvar. E realmente 2020 não quis agir nessa pista aí, porque também não teve uma corrida boa, não. Exato. Cara, não sei, eu acho que a Abu Dhabi deve viver num domo. Eu tenho uma teoria que em Abu Dhabi eles já construíram aquele hotel dentro da pista, porque dá tanto sono que o pessoal sai da pista, já vai direto pro hotel e dorme. Ou o pessoal já fica no hotel assistindo da janela, aí pega, tem sono, já deita ali, pronto, acabou.
É uma corrida bem difícil, assim, porque é difícil até de você extrair outras coisas, né? Eu acho que o ponto positivo que a gente tira dessa corrida é mais em relação ao campeonato, porque o campeonato de construtores foi, enfim, definido. O de pilotos e o de construtores, né, com a Mercedes e com a Red Bull já tinha sido definido mesmo, não foi algo que aconteceu em Abu Dhabi, mas a gente teve a confirmação da McLaren na terceira posição nesse campeonato de construtores, com a Racing Point em quarto e a Renault na quinta posição. Então, foi algo que essa corrida acabou ajudando, né? Porque Carlos Sainz e o Lando Norris terminaram a corrida bem, somaram pontos importantes ali que fez, né, com que a Racing Point perdesse a vantagem que ela tinha saído ali de Sakir. Exato. Não, a gente tem assim, a McLaren, ela não tinha o terceiro melhor carro. Isso que foi interessante, porque a gente ficou feliz, pelo menos os McLaren ficaram felizes com a terceira colocação, porque foi uma terceira colocação que a gente não queria. A gente não queria terceiro lugar. A gente queria perder, a gente queria chegar agora no final do ano e falar, poxa, perdemos o terceiro lugar porque a gente fez de tudo. A gente quebrava carro do piloto, errava pit stop, mas só que parece que a Racing Point também não queria o terceiro lugar. Então foi a vitória de quem não queria menos. E aí foi a McLaren, porque a Racing Point ainda corongou os pilotos dela. A gente não foi tão ousado, a gente no máximo ali fizemos piadas com bonequinhos, com os pilotos que distraiu eles. Mas não era o terceiro melhor carro do grid. Eu acho que é até interessante isso de colocar em forças, assim, porque se a gente for olhar em questão da temporada, a McLaren ela ficou muito tempo no terceiro lugar por causa do erro do resto, né? O erro da Racing Point e da própria Renault. Foi também um pouco por causa do pódio do Lando Norris na primeira corrida. Sim, também teve isso, mas o que eu quero dizer é que assim, demorou muito tempo para a McLaren começar a perder esse terceiro lugar, porque os outros começaram a acertar mais do que ela em alguns momentos. E a Racing Point, eu acho que ela era a melhor para poder ficar com o terceiro lugar, porque eles tiveram, assim, um ano em que o Sérgio Pérez não participou de 2 corridas, depois ficou fora de mais 2 porque teve quebra. E aqueles 15 pontos que o time perdeu, né, por causa do protesto da Renault lá, deles serem uma cópia da Mercedes, eu acho que acabou também influenciando, porque era o terceiro lugar ia ser da Racing Point, né? Eles acabaram tirando até por conta desses 15 pontos. Não deu para poder recuperar por causa de erros da própria equipe, assim. A Racing Point teve erros de estratégia que tiraram pódios importantes dela ao longo da temporada, que também acabaram estragando o resultado final, né? Mas a McLaren chegou num momento que a gente não acreditava mais que ela ia ficar com a terceira posição. Parecia ser mais uma briga com da Racing Point mesmo. A Renault tava numa crescente, aí depois, né, no final dessa temporada, inverteu tudo de novo e a McLaren voltou pro terceiro lugar. Foi uma temporada interessante por conta disso, dessas 3 equipes brigando. Eu até falei lá na live do Projeto Motor, pelo que a Racing Point chegou também, né, no ano, mostrando assim, que parecia que ela ia realmente dominar, que ela ia brigar ali com a Red Bull, com a Mercedes, não teve, né, também isso. Depois ela acabou ficando realmente presa ali nesse meio de pelotão. Então, acho que teve a grandiosidade dela, mas também teve essas falhas que acabaram atrapalhando a temporada. Exato. Não, e a McLaren ela também, a gente quando brinca que ela sabotava os pilotos, é que infelizmente os pilotos da McLaren parece que em certo momento eles não queriam ser tão aguerridos em disputa de posição. Essa é uma crítica que eu tenho muito, pelo menos com o Lando Norris, que quando ele tinha um problema que ele caía de posição no grid, ele não progredia, ele não ia ultrapassando, fatiando o grid, como a gente era costume de ver outros pilotos com um carro mais rápido do que aqueles que estavam na frente. A gente viu ele corridas ficar 10, 20 voltas atrás de Williams e Alfa Romeo e a Haas, porque não conseguiu ultrapassar. O Carlos Sainz era a mesma coisa. O Carlos Sainz, ele... muita dificuldade, né? O pessoal falava, ele foi um dos pilotos que mais ultrapassou. Sim, mas ele ultrapassava muito, mas só que muitas das ultrapassagens, ele demorava voltas e voltas, sabe? Ele não era aquele cara que chegava, abria a asa e passava. Não, ele ficava escolhendo um momento, sambando atrás dos demais carros. Cara, foi muito ruim nesse ponto. O Sainz, realmente, assim, teve umas corridas dele que dava pra ele ter chegado um pouco mais à frente, porque é muito cauteloso pras ultrapassagens dele. O que a gente falava no começo da temporada, que o Albon não tinha cautela alguma,
o Sainz acho que tinha até cautela demais para poder realizar a ultrapassagem. E eu acho que isso também acabou influenciando um pouco pro resultado da McLaren. Mas foi uma temporada de altos e baixos, acho que para essas 3 equipes principalmente, porque a Ferrari nem tava nessa briga, né? Ela chegou em um momento ali por causa daquele... Teve pódios do Leclerc, mas também teve o resultado do Vettel e do Leclerc na Turquia, que elevaram ali a Ferrari numa posição em que naquele momento parecia que ela ia disputar talvez com esse pessoal, mas como a sequência era 2 provas no Bahrein, impossível, né? A pista não ia favorecer realmente a Ferrari. Então aquele ponto que ela tinha chegado era um ponto de estagnação, não ia conseguir avançar mais. E realmente ficou a disputa ali entre esses 3, depois uma corrida ali já mudou, a Renault ficou um pouco mais para trás, aí definição mesmo entre McLaren e Racing Point, e no final das contas deu McLaren, mas é aquela coisa, né, está todo mundo tentando lutar por uma posição melhor por questão de dinheiro, mas também é bom terminar uma posição abaixo para poder ter mais tempo no túnel de vento para o desenvolvimento do carro, né? Então assim, apesar do pessoal que ficou mais atrás na tabela, ainda vai ter a vantagem por causa de horas para poder desenvolver o próximo carro. Bom, nessa questão, né, pelo menos a McLaren conseguindo o P3, eu acho que é um pouco mais de confiança que gera para o ano de 2021. A gente tem 2 mudanças muito boas para a temporada 2021 da McLaren, que é a chegada do Daniel Ricciardo e dos motores Mercedes, mas isso vai ser tratado em outro episódio aí, eu acredito que seja até em live, para a gente poder conversar com o público do que eles acham disso. Mas um dos fatores que estão para mudar na McLaren e que foi destaque nessa temporada, principalmente na corrida, foi o Daniel Ricciardo, porque ele conseguiu fazer com que o carro da Renault andasse bem, ao contrário do que foi, né, seu companheiro Ocon, que parece que teve uma praga. Quem foi pro pódio na última corrida não conseguiu ter bom desempenho nessa. E isso foi uma sequência de outras provas também, né? Que a gente viu ao longo da temporada. O pessoal ia bem numa corrida, na outra, que aquele mesmo conjunto de pessoas terminava lá atrás. Em Monza não teve, né? Quem foi no pódio de Monza abandonou na Emília-Romagna. Emília-Romagna não, na Toscana, que foi lá no autódromo da Ferrari. E que eu esqueci o nome, vocês repararam. Mas quem foi também no pódio do GP de Sakir não foi bem nessa corrida, porque o Pérez abandonou, o Stroll esqueceu de responder a chamada, não compareceu, e o Ocon simplesmente sumiu. E é outra coisa também que foi a favor da McLaren, né? O Stroll na Racing Point não fez tanto assim. Tudo bem, a gente tá cansado de malhar ele, também tá cansado de elogiar ele quando corre bem. Mas nessa corrida, por exemplo, o Ocon e o Stroll simplesmente não fizeram nada na corrida. Os dois eu acho que seria um fator que poderiam barrar a McLaren na 3ª posição, né? Porque é um resultado bom, tanto da dupla da Renault, tirando pontos importantes da McLaren ali entre os 10, e até mesmo o resultado do Stroll teria facilitado muito para a equipe, né? E não, eles deixaram o caminho livre para que a McLaren conseguisse bons pontos e definir ali já a 3ª posição, né? Porque o Lando Norris no 5º lugar e o Sainz em 6º, só a posição do Lando já dava os pontos que eles precisavam para poder passar a Racing Point, né? Exato, e vale lembrar que a Racing Point perdeu aqueles 15 pontos, saiu até barato para ela, que copiou um carro completo, né? Ela foi punida praticamente ali 15 pontos por ter copiado apenas o duto de freio. Então, é o que eu falei, no caso, a presença Stroll na pista foi fundamental aí para a McLaren conseguir esse 3º lugar. Então, como a gente vinha falando, destaque também para o Ricciardo, que ele foi o 5º colocado da temporada, não era tudo isso. No começo, a gente julgava que a Renault havia novamente errado no carro. Parece que se acertou. E na corrida até que ele teve um bom desempenho, né, Débora? Ele mostrou assim que conseguiu extrair o máximo que conseguia daquela carroça amarela. Eu nem digo que é uma carroça amarela, mas é um carro que tá em desenvolvimento, né, ainda. É um carro que eu não quero criar expectativas para Alonso. Ah, tudo bem então. Mas eu acho que é um carro que tá em desenvolvimento. A gente pode até esperar que eles consigam trazer uma atualização ou coisas melhores para a próxima temporada. Mas foi um começo assim que a Renault estava muito apagada e depois ela começou a surgir muito por conta dos resultados obtidos pelo Daniel Ricciardo, os pódios dele
não colocam assim indefinido, né, que a Renault ela foi bem, mas deu um selinho assim de que eles realmente estavam em evolução, né? Mas o Ricciardo conseguiu pódios importantes nessa temporada que também auxiliou a alavancar o time. Então a gente teve essa mesma manobra com outras equipes e essa corrida, o Ricciardo foi, assim, talvez uma representação do que a gente estava tendo o ano inteiro, né? A Renault apostou por uma estratégia, a classificação deles não tinha sido tão boa. A Renault, ela brilhava muito em alguns circuitos, aí em Abu Dhabi ela ficou até apagada, e aí depois na corrida eles tiveram um desenvolvimento, mas foi por conta dessa leitura que eles fizeram, né? O Ricciardo teve a opção de largar com um pneu mais duro, permanecer por mais tempo na pista, então dava para poder ter uma noção do que os outros pilotos iam fazer, até mesmo numa condição de corrida normal, assim, sem a entrada do safety car. Ele poderia ter permanecido realmente mais tempo na pista, porque o pessoal que largou com o macio ou com o médio ia ter que parar antes, independente de quantas voltas eles conseguissem extrair nesse começo com esses pneus. Mas esse fator entrada de safety car acabou auxiliando no resultado do australiano, né? Então, ele teve essa opção de barrar um pouco a McLaren, mas era uma coisa que não ia durar por muito tempo, porque a McLaren também não tinha nem muito por que chegar no Ricciardo para ficar atacando ele de forma dura, sabendo que ele ia ter mais uma parada para poder fazer, né? Tanto que era uma das preocupações que a McLaren teve aí dentro desse cenário de corrida, do quanto que o Norris estava desgastando o pneu dele no começo, né? Então acho que também o safety car ali salvou um pouco a McLaren, porque teve a troca do pneu, o Norris estava meio que estragando a borracha dele ali, por causa daquela disputa que ele estava tentando chegar no álbum. Depois, quando teve essa troca aí, já foi uma coisa de se analisar, né? A gente não precisa atacar o Ricciardo, porque ele vai ter que parar, a gente vai ganhar essa posição dele e ele vai cair, ele que lute, né, pra poder chegar na McLaren. Mas eu acho que é o retrato do que a gente teve ao longo do ano, assim, em momentos que o Ricciardo, que a Renault acertava em estratégia e contava com o Ricciardo para poder ir bem, e o Ocon um pouco apagado, né, porque o Ocon foi bem numa corrida, a gente até elogiou, mas nessa também, assim, um desempenho completamente apagado, não tá fazendo muita diferença pra Renault, né? A Renault que esse final de semana teve um momento de alegria que foi todo mundo parando para poder ver o carro de 2005, né? Ela sentiu saudades das vitórias e, como já falamos mais de uma vez, terá Fernando Alonso amanhã na pista treinando com jovens pilotos. Vai ser praticamente aquela cena de um tira no jardim de infância, com aquele cara gigante no meio de um monte de criancinha. Mas... E pior que nem é tanta criancinha, né? Porque tem Buemi, tem Stoffel Van Dorn, não é criancinha. Tem isso, né? Ai, meu Deus. Os jovens pilotos. Mas voltando aqui para a corrida de Abu Dhabi, outro ponto que foi interessante para essa corrida é que pela segunda vez nós tivemos o Pietro Fittipaldi em pista. Foi legal porque ele conseguiu demonstrar que não foi só algo em decorrência de uma pista estranha, como era o anel externo de Sakir, que fez com que ele andasse bem próximo do Magnussen. Ele conseguiu andar mais próximo ainda em Abu Dhabi. Ele conseguiu, em Sakir ele andou em torno de 0,7 segundos próximo do Magnussen, que é muito bom no caso, se pensarmos que ele está 1 ano parado sem correr, e o Magnussen já conhece esse carro de cor e ré, então, cara, foi muito bom. E nessa pista ele diminuiu para metade, né? Ele ficou a 0,35, né? 35 segundos do Magnussen, que demonstrou que sim, que o Pietro é aquela coisa, né? Eu concordo com o pessoal que fala que nunca saberemos se o Pietro teria sido um bom piloto, um excelente piloto na Haas, no lugar do Magnussen e do Grosjean. Eu já sou das pessoas que preferem pensar que sim, que teria sido uma boa opção e que o Pietro, nessas duas provas, comprovou isso, que essas apostas que nós brasileiros fazemos nele valeria a pena. Torçamos aí para que ele continue como reserva do Mazepin, principalmente dele, porque tudo indica que pelo menos o Mazepin vai fazer umas 3 ou 4 burradas aí por noite para poder perder a superlicença ou tomar uma suspensão, né? Os anjos dizem amém sobre isso, mas da passagem do Pietro foi muito bom. Ele fez
No site da Fórmula 1, até o Del Valle mostrou ontem na live dele lá, que você consegue ver as voltas mais rápidas que cada piloto fez na corrida. O Pietro fez a 8ª volta mais rápida da corrida. Então, entre as voltas rápidas dos pilotos, a dele foi a 8ª volta. Ele ficou na frente de pessoal da Racing Point, do Stroll, do Pérez, O Pérez tudo bem, abandonou, mas mesmo assim ele fez volta mais rápida que ele. Que os carros da AlphaTauri, do Albon, que não é muito mérito, mas mesmo assim pro Pietro vamos colocar que sim. Então, foi uma corrida boa do Pietro. No final, teve aquela troca de posições ali que a equipe acabou fazendo entre o Magnussen e ele, né, Débora? Mas, assim, não sabemos até que ponto realmente aquilo foi necessário ou não. Ali o Magnussen teve mais uma troca de pneus e depois o Magnussen acho que não queria ficar na última posição e aí a Haas falou, nós podemos parar o Pietro também, e pro Pietro ele poderia ter a oportunidade de chegar no Magnussen por causa da parada deles. Como ainda tinha um período de voltas ali, ele poderia tentar chegar perto do Magnussen e travar uma disputa com ele, né? E no carro do Pietro foi instalado o pneu macio, foi o único piloto, dentre todos esses pilotos, apenas o Pietro utilizou o pneu macio nas últimas voltas, e a Haas também não estava assim no fim de semana tão bom, eles estavam mesmo andando no fim do grid, não estavam conseguindo desenvolver. Acho que o Magnussen teve uma boa largada, mas depois foi perdendo tudo o que conquistou, então não era o fim de semana assim ideal para a Haas, mas a participação do Pietro foi bem interessante. E eu gostaria de ressaltar mais uma coisa dessa participação do Pietro, aí a segunda desse ano, é a maturidade que ele tem para poder dar entrevista. Tipo, ele sabe as coisas que estão acontecendo na equipe, ele consegue dar um posicionamento, um parâmetro do que ocorreu. Ele foi destinado ali no primeiro treino livre a utilizar algumas peças que a Haas estava testando para o próximo ano, então foi colocado no carro dele, porque o Mick Schumacher teve a oportunidade de testar nessa sessão, mas o Mick foi mais para poder conhecer o carro, porque ele vai realizar o teste lá para os jovens pilotos dessa terça-feira, e teve essa questão que eles pegaram e destinaram as peças para o carro do Pietro, Pietro fazer essa avaliação, e ele passou o que ele tinha sentido com elas ali para a equipe. Foi legal porque eles confiaram num piloto que correu, né, ia correr só 2 etapas, mas deram essa oportunidade para ele, ao invés de tirar ele do carro e colocar o Mick Schumacher e deixar com que o Magnussen ficasse na pista, né? Então vamos esperar aí, vai ser um ano que a gente espera que o Pietro volte a ser confirmado na Haas, mesmo que como piloto reserva e piloto de testes, mas é interessante que ele fique ali perto da Haas, porque parece que o Mazepin não tem uma cabeça muito boa, né? Então pode ser que realmente suspensão venha ao longo do ano aí e eles tenham que passar o carro para outro piloto que seja tão experiente, né? Exatamente. Bom, e agora, né, partindo aí, sabendo que o Pietro tem sim chances, pelo menos de vir a substituir o Mazepin, vamos ficar na torcida, mas a gente ainda tem algumas situações ali que ficou meio obscura na corrida, que foi a situação do Albon. Porque o Albon, ele chegou em 4º lugar. Não foi um resultado ruim, é o resultado que a gente espera que ele tenha. Exato, mas mesmo assim, ninguém fala disso porque é o Albon, ninguém mais sabe, tá aguentando isso, sabe? O Albon, essa questão dele não brilhar, porque tipo, ele ficou ali, sabe? Ninguém ameaçava ele não ameaçava ninguém, sabe? E ainda era o Hamilton que tava à frente dele. Ele tentou, né? Mas não tentou. Ele tentou, aí veio os flashbacks de Interlagos, do GP da Áustria. Ele falou, quer saber, eu vou ficar aqui na minha. Que se eu cruzar pelo Hamilton eu vou rodar, ele vai rodar, vai ser um festival de rodagem. Pode ser que o motor do Hamilton quebre aí, a gente tá num festival de problemas com o motor Mercedes, quem sabe, né, 2020 agem, também não rolou. Exato, bom, e terminando a corrida, que é interessante, que o Pérez quebrou com 8 voltas, aí o pessoal vê mais destaque no Pérez e começa os rumores de que ali ele já saiu mais cedo do carro. Eu acho que deve ter acontecido o seguinte, o WhatsApp web do Pérez estava ligado no volante dele, o Helmut Marko falou, chegou a impressão do contrato, vem aqui assinar assim que acabar a corrida. O Pérez nem esperou acabar a corrida. Ele simplesmente já encostou, falou, quebrou aqui, gente, ó. Que triste, hein? Que triste, foi mal e foi lá assinar o contrato. Porque, cara, acabou a corrida,
Pérez tem assinado o contrato, quer dizer, tá para assinar o contrato com a Red Bull. Aí você, o cara abandonou, o álbum entregou, que ele chegou em quarto. Que era o que estavam querendo, né? E tipo, é sério isso? Tipo, por que vocês esperaram esse momento, né? Tipo, fazer mas antes? é que nem o Massa, né? O Massa na Venturi lá, depois do festival. Da Fórmula E, né? Acabou a corrida, o Massa não corre mais ano que vem. A gente, tipo, gente, mas os carros ainda estão saindo da pista, tipo... Nem colocaram ainda pra recarregar os carros, já estavam demitindo o Massa. Nossa, Mas, coitado, né? mano. O álbum acho que foi a mesma coisa. Bom, acho que ainda da corrida a gente teve... Acho que vale um destaque ali, pelo menos para os carros da Alfa Romeo que concluíram a corrida depois daquele desastre que foi o treino livre, onde que o Kimi Raikkonen teve que descer do carro naquela calma, naquela leveza de espírito, descer do carro, pegar o extintor de incêndio na mão do fiscal e apagar o incêndio do carro. Aquilo foi magnífico. Cara, o Kimi Raikkonen é o cara que paga o salário dele. Ele simplesmente faz valer o salário dele. O Raikkonen é aquela coisa, né? A gente quer que ele saia da Fórmula 1 pra dar espaço pros novinhos correr, pra deixar ali o pessoal conseguir colocar alguém na vaga dele. Só que aí ele faz um negócio desse, você fica tipo, fica aí mais uns 50 anos. Deixa tua filha e seu filho chegar e vocês vão ter a equipe Raikkonen pra poder correr aí na Fórmula 1. Vai ficando, não me importo mais. Porque, cara, foi muito tranquilo, assim, o carro tá pegando fogo, aí tá aquela fumaça já, e aí ele desce do carro e olha pra um lado, olha pro outro. Me dá aqui o extintor que eu mesmo apago. Acho que ele tava até tentando achar um extintor dentro do carro dele mesmo, pra ele mesmo fazer o serviço, né, já que ele queria fazer tanto ali. Mas foi legal, assim, ver isso, né, porque ele indicando também os lugares em que o pessoal podia jogar lá o líquido do extintor de incêndio pra poder apagar, e ele mesmo fazendo o trabalho. Depois ele pegou o carrinho de golfe e foi na maior pose, voltando pros boxes da equipe. Esse é o Raikkonen que a gente vê e que a gente quer. Exato. Bom, e ainda tivemos a despedida do Sebastian Vettel, que, diga-se de passagem, foi sensacional, porque ele despediu, recebeu o troféu da Champions League, a orelhuda. E simplesmente, cara, isso eu achei que representou muito o Brasil. Cara, o Sebastian Vettel, tem hora que ele representa realmente o público brasileiro. Porque ele é irônico, ele é sarcástico, ele brinca, ele zoa, ele alopra e tão fudido do jeito que ele tava durante o ano inteiro. Você viu que o cara fazia piada, foi parceiro do Leclerc, achei muito legal ele trocar o capacete com o Leclerc e dar aquela dedicatória falando que o Leclerc é um dos melhores pilotos que ele viu surgir na Fórmula 1. E depois no final ele distribuindo cerveja, cara. É muito da hora, o cara de macacão ainda, com a máscara, andando pelo paddock, assim, tá dentro da Arábia Saudita, velho, dentro dos Emirados Árabes. Cara, ele tá com uma garrafa, uma caixa de cerveja, eu quero entender como é que ele entrou com aquela caixa de cerveja naquele país. Eu imagino que deve ter sido assim, o Vettel chegou na alfândega e os caras, o que tem dentro com esse barulho de garrafa? Ele, calma gente, só nitrogênio que eu tô trazendo pra uns pessoal aqui fazer umas bombas, uns carros bombas. Aí o pessoal, tá. Se fosse cerveja, a gente ia barrar, mas já que é nitroglicerina pura, você pode seguir, Sr. Vettel. Vai lá, se possível, faz umas marés aí com esse nitrogênio aí, essa nitroglicerina aí, porque já resolve meio mundo. Porque, cara, ele entrar com uma caixa de cerveja de Heineken lacradinha, geladinha. Eu fiquei imaginando, naquele sol durante o dia, aquilo ali dentro do container com gelo, ele tirando, entregando pros mecânicos. Cara, esses mecânicos têm que amar, velho. Ninguém nunca fez isso na Fórmula 1, é lindo demais. Cara, ninguém sabe como é ruim ficar no autódromo o dia inteiro no calor. A Débora sabe, o Beto, o fotógrafo, o pessoal que cobre Fórmula 1 sabe. Ficar o dia inteiro no autódromo, naquele calor. Aí alguém vem e te entrega uma Heineken, você abre assim, cara, bebe. Putz, cara, Vettel, eu te amo, cara. O que você fez ali representa muito pra nós. E ainda cantou musiquinha pro pessoal ali no rádio também, porque foi muito legal. Acabou a corrida, ele saiu cantando pro pessoal. É um menino que realmente a gente pode dizer que sabe muitas artimanhas, né? Consegue sobreviver aí, porque foi mecânico esse ano, né? Fez um monte de coisa com a Ferrari, também cantor aí, então acho que ele é um menino multiuso, né? Espero que a Aston Martin no próximo ano saiba usar todos os talentos do Vettel. Exato. Bom, e falando em Aston Martin, né? A gente acabou de comentar da questão do Sérgio Pérez ter abandonado, do Stroll ter feito uma corrida pífia. Teremos ano que vem Sebastian Vettel na equipe. O Leclerc, por sua vez,
também não fez uma grande corrida. Ele conseguiu ali uns brilharecos, mas nada demais. O Vettel tava fazendo uma corrida melhor que ele e ainda terminou atrás. Então, isso que foi fogo. Porque foi estratégia da Ferrari em questão de pit stop, né? Que ferrou o Vettel. Porque o Vettel, cara, o Vettel ali, mano, segurou o Ocon. O Ocon ficou metade da corrida atrás dele. Segurou as AlphaTauri. Porque assim, de certa forma, o Vettel, ele tem as manhas de Abu Dhabi. Porque, tecnicamente, Abu Dhabi e Sebastian Vettel chegaram juntos na Fórmula 1. Porque tudo bem, o Vettel começou em 2008, não tinha Abu Dhabi. Mas em 2009, já quando ele já começou a descobrir quem era Sebastian Vettel, Abu Dhabi já estava presente. Então é uma corrida que o Vettel sempre se deu bem, assim, sempre soube correr bem dentro da pista. Foi interessante, foi bem bacana a corrida dele, mas voltando agora, porque eu ia falar, que era a questão lembrei, que era a situação da Ferrari, que está um pouco delicada agora. O presidente falou bye bye, tchau, tô picando a mula. Ninguém sabe por que ele saiu tanto da presidência da Fiat, né, e assim, consequentemente, da própria Ferrari, e saiu da representação comercial da Philip Morris, que é a principal patrocinadora da Ferrari. O Binotto inventou uma dorzinha de barriga e não foi para Abu Dhabi, né? Ele foi ali para Bahrein, zicou a corrida do Vettel e decidiu não ir para Abu Dhabi. O Vettel até correu bem, né? Foi surpreendente. Não se especula uma crise na Ferrari, mas o que se especula é, dependendo de como o atual presidente vai assumir o que ele decidir, pode ser que mude os rumos da equipe também. É da família Agnelli que assume, é o neto lá, do bisneto do fundador da Fiat, alguma coisa assim, mas é alguém já ligado à família Fiat, que fundou, né, a Agnelli que fundaram a Fiat. Então, existe essa possibilidade da gente ter mudanças aí na Ferrari. Eu acredito que a gente deva ter uma Ferrari mais forte ano que vem, e essas mudanças eu acredito que devem vir daquelas pessoas que sejam críticas do que tá vendo por fora e ninguém resolveu dentro da Ferrari. E nesse momento eu torço para que o Binotto seja não quicado da Ferrari, porque como a gente pode ver, o Binotto sempre esteve na Ferrari desde a época que o Schumacher foi aquela supremacia total dentro da Fórmula 1. Ele é um bom cara técnico, mas ele é um cara técnico, ele não é um cara que envolva com pessoas. Então vamos aguardar aí para saber e acompanhe o Boletim do Paddock, porque a gente vai falando sobre isso, tanto nos podcasts como nas lives. A Ferrari está passando por um processo de reestruturação dos membros dela, do pessoal que está mais ligado com a parte de desenvolvimento do carro. Então, acho que é algo que vai acontecer ao longo desses meses aí em que a gente não vai estar vendo os carros de Fórmula 1 na pista, mas nos bastidores muita coisa ainda vai acontecer. Mas fica aí, né? Acho que é uma coisa pra gente poder observar. A chegada do Sainz também acho que deve influenciar alguma coisa ali, por questão de que eles estão apostando numa dupla jovem, buscando resultados, e não tem como a Ferrari continuar desse jeito, né? Mas é impossível também a gente dizer que Ferrari vai sair do limbo no próximo ano, porque essa promessa desse motor a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? Essa temporada eles tinham também prometido um carro forte, no final das contas esse carro começou a apresentar vários problemas e não mostrou que eles achavam que iam conseguir, né? Então vamos observar aí, acompanhem a gente, vejam as nossas lives, estejam aí com a gente, apesar da temporada ter acabado, não vamos deixar de trazer conteúdo para vocês, não vamos tirar férias até março. A gente vai continuar postando muita coisa aí, tem Fórmula E para poder começar já, tá batendo já aí na porta a primeira corrida. Então o meu convite aqui para vocês que fiquem com a gente, acompanhem nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram do Boletim do Paddock e também no nosso site, YouTube, e até uma próxima, pessoal. Exatamente, não deixe de acompanhar o Boletim do Paddock durante esse recesso da Fórmula 1. Lembrando que agora em janeiro a gente tem Dakar, Extreme E, Fórmula E, Daytona, temos muitas categorias e vamos ter alguns especiais lá no canal do YouTube do Boletim do Paddock, e que será interessante aí o pessoal que ouve o podcast poder ir lá participar e ouvir e acompanhar nosso novo trabalho nesse portal. Bom, agradeço a todos, um forte abraço e até o nosso review da temporada 2020 da Fórmula 1. Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site
e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.